Olá pessoal, tudo bem? Então, hoje eu vim aqui que eu vou começar uma série aqui no meu canal, falando sobre algumas teorias. Não é teoria, é algumas coisas que eu estudei. Pra quem não sabe, eu já fiz pedagogia, trabalhei em escola, tudo, mas nessa quarentena eu fiz um curso online da Harvard. E assim, me abriu o olho, me mostrou muita coisa, eu aprendi demais. E assim, eu não acho justo eu não dividir isso e ouvir a opinião de vocês. Até porque eu não sei de tudo, né? Não aprendi tudo, não sou uma expert, nada. Só quero compartilhar com vocês o que eu aprendi e compartilhar com vocês as minhas ideias, os meus pensamentos. E eu quero ouvir de vocês, tá? Então eu vou começar então hoje o primeiro vídeo falando sobre o projeto que eu fiz de uma escola, né? A gente aprendeu tudo sobre os 4 quadrantes, que eu posso abordar num outro vídeo, mas esse vídeo eu quero falar sobre o desenho que eu fiz. Eu fiz um desenho depois que eu terminei o curso, como seria essa escola ideal para mim. Como que eu pensaria, né? A gente teve aula também com um moço que ele trabalha em construir escolas, ele fez em Nova York, ele fez na Califórnia, seguindo o que aquela comunidade, aquele grupo precisava. Então nunca foi nenhuma igual à outra. E ele deu umas ideias, mostrou algumas coisas, e também tem algumas coisas que eu já acreditava como uma boa escola, que já estava assim certa pra mim. Então juntou um pouquinho de cada coisa, tá? Então hoje no nosso vídeo a gente vai falar sobre isso. Então, para começar esse vídeo, eu quero primeiro deixar algumas perguntas aqui, né, para vocês refletirem. E se vocês quiserem comentar aqui pra gente ter um bate-papo aqui nos comentários, vai ser muito bacana, né? Então, eu escrevi aqui. Aprendizado está sempre acontecendo, ele ocorre em qualquer lugar, a todo momento, né? Às vezes é inconsciente, mas nós estamos sempre aprendendo. E uma das coisas é que nós estamos sempre aprendendo um com o outro, né? Então, o aprendizado, a maior parte do aprendizado é feito por essa troca, né? De conhecimentos, de experiências, de cultura, né? Então, aí eu vou refletir aqui com vocês. Como deveria, então, ser esse aprendizado? Será que tem uma resposta? Será que tem uma coisa certa para se fazer? Tem alguma fórmula? Algum jeito que é certo e o outro é errado? Ou existe também um lugar propício para que isso aconteça? Tem um lugar certo para que isso aconteça? Então eu gostaria que vocês comentassem para mim o que vocês acham, né, sobre essas perguntas. Falando um pouquinho o que eu penso, eu acho que, igual eu falei agora, né, que o aprendizado está em todo lugar, pode acontecer em qualquer ambiente, em qualquer circunstância, eu acho que tá sempre acontecendo, né? Mas aí pensando em escola, né, no prédio, né, no físico, o que a gente precisaria, então, pensando na escola? Né, igual eu aprendi, a gente viu isso no curso, né, às vezes o melhor lugar para você aprender é no Starbucks, sentado tomando um café no seu computador, ou às vezes é no seu quarto, no silêncio do seu quarto, ou às vezes é numa biblioteca, ou às vezes você aprende melhor quando você estuda com os seus amigos, quando você tem um professor particular, ou quando você tem, às vezes, um professor que ensina todo mundo. Então, eu acho assim, não tem uma fórmula, acho que cada um aprende de uma forma. Então, assim, eu não acho que exista um certo ou um errado, um lugar certo ou não. Mas pensando em escola, pensando que nós, na nossa sociedade hoje, nós precisamos desse prédio, desse lugar que nós vamos, como poderia ser então, né? Tudo que eu vou falar nesses vídeos que eu tô pretendendo fazer é baseado na minha experiência, quero deixar bem claro, na minha vivência, na minha cultura, onde eu nasci, como que foi meu aprendizado quando criança, quando adolescente, quando adulta, tudo que eu tô aprendendo, que eu procuro estudar, né? Eu tô sempre procurando estudar, sempre procurando aprender coisas novas. Pra quem não viu o meu vídeo sobre o meu intercâmbio, eu vou deixar o link aqui pra vocês, eu tô falando sobre o intercâmbio que eu tô fazendo. E vim pra cá, foi um dos porquês foi esse, né? Porque eu queria aprender uma nova língua, pra poder abrir meus horizontes, ter mais possibilidades de estudar, aprender coisas diferentes, numa cultura diferente, né? Coisas que eu não estava encontrando no lugar que eu estava, né? Nas experiências que eu tive, né? Nas vivências que eu tive, eu não achei aquilo que eu falava assim, nossa, é isso, sabe? Em questão de educação, eu falo. Eu não encontrei isso, então eu falei, eu preciso ir pra fora, eu quero procurar mais, eu quero estudar, eu quero conhecer e eu quero aprender uma outra língua pra ter essa possibilidade de ler e de estudar coisas em outras línguas, né? E aí, falando um pouquinho sobre aprendizado personalizado,
Eu acho que, assim, é impossível uma professora com 40 alunos pegar e fazer, pensar em cada aluno, o que vai dar para cada aluno, né? Mas eu acho assim que nós, enquanto professores, o que a gente pode fazer em sala de aula, né? Uma outra coisa que vocês também podem comentar aqui para mim, conversar com os nossos alunos, conversar com os pais, né? Ver qual que é as condições daquela escola, quais são as condições daquela comunidade, da onde aqueles alunos vêm. É claro que vai ter um aluno ou outro que vai talvez precisar de mais atenção, que a gente pode fazer um trabalho individualizado num momento diferente, ou até quando estiver trabalhando em grupo, você separar dois, três alunos num grupo aqui, você sabe que você precisa dar uma atenção diferente. E aqueles alunos que estão acompanhando a sala de aula, né, que está acompanhando a matéria, por exemplo, não quer dizer que você vai deixar aquela de lado. Ah, ele consegue se virar sozinho. Não. Todos os alunos precisam de atenção, precisam, né, ver que tem ali um tutor que tá ali para ajudar se eles sentirem necessidade, né? E também saber que tem um professor, um tutor que tá ali para escutar eles, né? A escola é um lugar também que eles trazem muitas coisas, então eu acho que eles têm que ver a escola como um lugar amigável, né? E não como um lugar que vai ter aquele monte de matéria, eu não vou entender nada, eu não vou conseguir acompanhar. Eu acho que a gente, enquanto educador, a gente precisa favorecer um ambiente melhor, que eles se sintam confortáveis, que eles possam, né, participar, ter suas dúvidas, né? E falar, ó, eu realmente não tô conseguindo aprender desse jeito, né? E aí a gente tentar procurar um outro jeito, junto com os outros educadores da escola, né? Fazer reuniões, contar, olha, tá acontecendo isso e isso. Alguém tem uma sugestão? Porque às vezes uma pessoa já passou por isso e pode trazer novas sugestões, né? Então, essa troca de experiência entre educadores é maravilhosa. Então, é por isso que eu falo de novo. Se você tem as suas experiências durante esses vídeos, os temas que eu forem trazendo nesses vídeos, eu quero que você comente aqui pra gente ter esse bate-papo, a gente poder conversar mais sobre isso. Então, eu vou ler o que eu escrevi aqui, só pra enxugar um pouquinho, senão eu fico falando demais. Eu desenhei essa escola e nesse vídeo eu vou mostrar e explicar pra vocês o que eu pensei enquanto prédio físico, o que poderia ser feito. Então, eu vou colocar pedaços do desenho, vou explicar mais ou menos, assim, por cima, senão fica muito longo. E num outro vídeo, eu falo pra vocês o que eu pensei da parte pedagógica, né, da parte didática. Agora eu tô falando mesmo do prédio, assim, pensando no físico. Talvez em um futuro vídeo eu possa pegar um modelo de escola pública já pronta, né, um prédio, assim, que você não tem como mudar, você tem que se adaptar a ele. E que não tenha muitos recursos, né? A gente pode talvez conversar, eu posso pegar e pensar sobre, né? Ver o que poderia ser feito. Gente, eu não sou nenhuma expert, eu só tô aqui porque eu quero conversar sobre isso, sabe? Então eu fico procurando alguma forma de conversar sobre isso com outros educadores. Então, como que eu acho que eu encontrei essa forma? É vir aqui mostrar minha ideia e escutar de vocês, entendeu? Eu posso pensar em algo em cima disso, né? O que poderia ser feito como a comunidade poderia ajudar também. A gente pode conversar sobre isso, que é muito importante. Que às vezes a escola não tem, né, os recursos e tal, mas às vezes a comunidade, os pais, a gente pode estar ajudando fazendo alguma coisa. Quero deixar claro que montei esse projeto pensando em o que eu acredito como educação, com tudo que eu já aprendi e vivenciei durante a minha jornada na educação, o curso que eu fiz em Harvard, e que eu não sei se está disponível ainda. Ah, tá, eu escrevi isso aqui porque eu quero falar que eu não sei se está disponível esse curso ainda, mas se estiver, eu vou deixar o link aqui. Se alguém quiser fazer o curso, eu vou deixar aqui pra vocês, tá? Aí tem uma parte aqui que eu coloquei em inglês, porque, pra quem não sabe, eu tenho um blog também, mas o blog eu tô tentando escrever em inglês. Meu inglês não é perfeito, né? Eu tô longe disso, mas eu tô sempre praticando, eu tô estudando muito. Eu faço esse blog em inglês porque eu tenho bastante pessoa que eu converso aqui sobre educação, né? Pessoas que eu conheci nesse curso e que não vão entender esse vídeo meu em português, né? Então, o que eu fiz? Então, eu faço sempre um post nesse blog sobre o vídeo que eu fiz aqui, só que eu faço em inglês. Mas eu vou deixar o link aqui pra vocês, porque tem a opção de traduzir para português ou ler em inglês também, tá? Então, eu vou deixar aqui pra vocês, se vocês quiserem lá deixar a opinião de vocês. Então, eu escrevi aqui que o design, pra mim, seria de uma grande escola, claro, com diferentes ambientes. Eu gostaria que tivesse bastante vidros. Eu penso assim, como que seria, com bastante vidros, porque eu gostaria que entrasse bastante luz natural. E também vidros no meio do prédio, assim, pra que sentisse assim que o ambiente é maior, né? Não tivesse aquele lugar fechado, né? Não sei, é uma ideia, né?
e também para que os alunos pudessem se ver dentro do prédio, pensando que nós aprendemos uns com os outros, não sei, acho que seria uma boa ideia. Falei que sobre a luz natural é muito importante, acredito eu. E que se a gente não conseguir muita luz natural em todos os ambientes, que a gente procurasse uma luz artificial que fosse mais próximo da natural para que não ficasse muito destoado. Eu gostaria que tivesse bastante espaço pra gente expor os projetos. Isso é uma coisa que eu vi na escola das meninas aqui, que eu cuido. Não é só parede que você cola. Lá tem, tipo umas estantes, assim, de vidro que eles colocam lá dentro. Sabe igual eles colocam troféus? Só que é com as atividades de artes, projetos que eles fazem. Então fica sempre exposto. Você anda pela escola, é só projeto. Eu acho, assim, muito inspirador, até para as outras turmas, né? Acredito que as paredes deveriam ser projetadas para bloquear o som, né? Para que cada grupo que esteja trabalhando consiga se concentrar naquilo que eles estão fazendo e possam focar, né? Acho que isso é importante, tanto em trabalho individual quanto em grupo. E pensando em cores, eu acho que as cores deveriam ser tons mais pastéis, né? E umas cores mais fortes, assim, alguns pontos chaves, assim, algumas paredes, alguns objetos, algumas decorações. E esse eu acho que é uma visão geral, assim, pensando num prédio num todo. Eu vou colocar agora pra vocês o desenho que eu fiz, e aí eu vou gravar um áudio explicando um pouquinho de cada parte. Se vocês não entenderem, vocês me falam. Eu vou deixar aqui na caixinha de descrição a legenda, tem uma legenda explicando o que é cada desenho. Por exemplo, as mesas são as marrom, de cor marrom, laranja são as cadeiras, só pra vocês terem mais ou menos uma ideia. E eu quero deixar uma coisa clara, que no modelo de escola que eu penso numa escola que o professor tenha bastante autonomia de mudar a classe, de mexer, de fazer como vai ser melhor, né, para aquele grupo, como que ele, né, ter essa possibilidade de, assim, de trabalhar da forma que ele sente que vai ser melhor, né, vai estar sempre, né, tendo reuniões, acredito, né, no modelo que eu pensei, nós vamos conversar isso num outro vídeo, né, sempre tendo reuniões entre os professores, né, os administradores, os diretores, para que um possa ajudar o outro em alguma coisa que tá sendo difícil, ou para transmitir alguma experiência. Eu comecei a fazer um outro curso também que falava sobre isso, né, de ter reuniões semanais e conversar, e compartilhar e passar experiências, os professores ajudarem um professor que tá tendo alguma dificuldade, né. Mas hoje mesmo é pra falar mais do prédio físico. Parece que fica meio solto, assim, no ar, né? Você falar de um prédio físico quando a gente se fala em educação, mas precisa, né? Acho que a gente precisa conversar sobre isso pra começar a ter ideias, elaborar, né? Talvez algumas ideias pra você que já trabalha numa escola e fala, ai, não sei, esse ambiente poderia fazer isso, poderia fazer aquilo. Às vezes não precisa mudar a parede, nada, mas só de você mudar como estão locadas as mesas, ou fazer um círculo, né, uma letra U, assim? Ou será que seria legal pôr mesas redondas, né, para que os alunos se vejam no grupo que eles estão trabalhando? Então, assim, né, são várias possibilidades. Essa é só uma ideia, né, que eu tive. Então, agora eu vou colocar para vocês e assistam com atenção e falem para mim o que vocês acharam, o que vocês mudariam ou o que vocês gostaram, pra gente começar a ter um bate-papo sobre isso, tá bom? Então, logo na entrada, nós teríamos a administração, a secretaria, né? Que seria onde os pais, os alunos poderiam ter acesso logo na entrada. E ao centro eu coloquei o auditório, né? O auditório onde haveriam os eventos, onde teriam apresentações de arte, apresentações de música, né? Que eu queria que fosse um foco muito grande dessa escola. Então eu coloquei ao centro para quando tivesse evento, a gente tivesse fácil acesso. E como vocês podem ver do outro lado do auditório, uma outra administração, que poderia ser sala do diretor, sala dos professores, né? Poderia ficar localizado desse lado. Eu não organizei muito bem ainda essa parte de administração, sala dos professores, porque depende como seria o formato do prédio. E como vocês podem ver, essas duas linhas azuis, elas representam portas, né, nesse meu projeto. Então, logo do lado das duas administrações, a gente tem entrada para dentro da escola, né, nos corredores que dariam acesso às classes de aula.
Bom, as classes, como vocês podem ver, elas são localizadas nas laterais do prédio, podem ser tanto no andar de cima como no de baixo, depende de como é o prédio, né? Nós temos então as salas de aulas normais, que são com essas mesas redondas, né? Esses pontinhos laranjas são as cadeiras, e eu coloquei tudo assim meio bagunçado para que entenda que nós podemos, a professora pode ter essa mobilidade de andar por lá, pode mudar as mesas quanto ela achar que precisa mudar. E aí temos, né, a estante, onde vão ficar os materiais, que os alunos também podem ter acesso, com o controle da professora. E entre as salas de aula, temos essas salas individuais, que são para trabalhos em grupos, trabalhos individuais, ou para algum professor que precisa trabalhar com algum aluno individualmente, ou algum grupo, fazer algum trabalho, algum projeto. Então, é por isso que a gente tem essas partes, essas salas um pouco menores. Então, aí no final, tem o ginásio, que é interno, né, para os esportes, para atividades, tantos dias de chuva, quantos dias de frio, tantos dias de calor. Então, eu coloquei aí só para a gente ter uma visão mais ou menos de como vai ser localizado, né? Você entra por dentro do prédio, não vai ser localizado do lado de fora. Então, teria também uma grande biblioteca, né, que seria localizada no meio do prédio, e que eu não gostaria que em cima tivesse outros andares, né, que fosse um pé direito bem alto de vidro em cima para que a luz natural pudesse entrar, né. Então, teria as prateleiras de livros, que são esses em vermelhos que vocês conseguem ver, com cadeiras ou alguns tipos de sofá assim que sejam bem confortáveis para que os alunos possam sentar lá, fazer seus trabalhos, tanto em grupo quanto individual, ou também quando eles tiverem fazer alguma pesquisa, né? Nós teríamos então alguns notebooks, tablets, e isso assim para uma escola que tivesse o recurso para isso. Se não tivesse como ter os computadores também, não teria problema, né? A gente conseguiria, sei lá, 1 ou 2 para que a gente pudesse fazer uma rotatividade com os alunos, isso não é um problema. E também eu quero deixar claro, assim, que bastante ideia que eu tive são dos lugares que eu já trabalhei, do que eu já estudei na minha faculdade, desse curso que eu falei que eu fiz online de Harvard. Então, assim, eu acabei estudando um pouco sobre um arquiteto, né, que faz isso, ele constrói a escola para o que aquela comunidade, aquele lugar precisa. Então, eu fiz isso baseado numa comunidade que eu conheço, lugares que eu trabalhei, pensando o que seria possível. Claro, como eu disse no início, sempre tem que ser adaptado para a escola, isso é só para a realidade do lugar, né? Isso são só ideias, né? E eu gostaria que fosse um lugar também que a gente pudesse expor as artes, né, dos alunos, que tivesse uns jogos educacionais, tanto que o professor pode fazer com os alunos, tanto quanto eles podem estar livres para fazer no tempo de biblioteca, né? Eles podem ter a opção de ler, ter a opção de fazer essas atividades, então seria assim bem livre. Tem mesas para grupos, né? Como também tem mesas para grupos pequenos ou até mesmo individual. Eu acho que quanto mais espaço, para que não precisasse ter uma grande rotatividade, né? Os alunos sempre pudessem estar lá, ou os professores, para fazer essas atividades. Bom, e agora, como vocês podem ver, depois da biblioteca teria então a sala de arte. A sala de arte, então, seria o lugar que teria os materiais, né, para que o professor de artes ou o professor, né, querem fazer alguma atividade, né. E nós teríamos então essas grandes mesas de trabalho que poderiam ser modificadas dependendo se o professor quer fazer uma atividade no chão ou se ele quer juntar as duas mesas ou como fosse melhor adaptado para aquele grupo de estudantes e para aquele professor e o projeto que eles estivessem fazendo. Então, já falando em projeto, também seria uma sala para projetos. Então, não seria só artes, né? Poderia ser algum projeto relacionado com mecânica, relacionado com até, talvez, alguma coisa culinária, depende do que aquele grupo de estudantes está estudando, né? E sempre lembrar que nós teríamos que ensinar os alunos a responsabilidade de cuidar dos materiais, porque estaria ali, né, nas prateleiras exposta para eles, com a ajuda dos professores, claro, mas teria que ter essa responsabilidade de a gente ensinar eles. E ao final, como vocês veem, é a cafeteria. Então, teria uma parte externa e uma parte interna. Do lado de fora, para finalizar, teria então esse espaço de trabalho, poderiam fazer, né, no calor, quando tivesse com tempo bom, né, trabalhar do lado de fora. Bastante espaço verde para que as crianças pudessem brincar na hora do recreio, né, interagir bastante.
E também teria tipo um parquinho, que depende da idade, né? Seria um outro ambiente aí, mas pensando em crianças, então teria aí um parquinho para que elas pudessem brincar e interagir, que é uma das partes mais importantes, né, da educação da criança, que é o brincar, né, o imaginar, a interação com o outro. Então, essa parte de fora, para mim, é muito importante de ter um espaço livre e seguro para que eles pudessem brincar bastante e interagir bastante. Bom, então como vocês viram, foi esse o que eu pensei, né? Eu poderia fazer vários desenhos de vários tipos de escolas, assim, e que poderiam funcionar, né? Até igual eu falei, pegar uma escola que já tem um prédio pronto, você tem que usar ele, você não pode modificar paredes porque nós não temos dinheiro. O que você faz? Então, eu acho que esse é um exercício bacana pra gente como educador, pra gente ver o que isso pode ajudar na educação, né? Igual eles falam aqui, environment, né? O ambiente. O que o ambiente ajuda ou não ajuda no aprendizado? Modifica alguma coisa? Atrapalha ou não? Contribui, né? Também é uma coisa pra gente se conversar bastante. Podemos fazer um vídeo sobre isso. Gente, é muita coisa pra falar sobre educação. Eu tô aqui porque eu quero, de alguma forma, nesse tempo da quarentena aqui, a gente não tem muito o que fazer, né, em relação a ir pra fora e realizar coisas e, né, estudar numa sala de aula com outras pessoas. Eu tô fazendo o que eu posso aqui, fazendo online, e eu quero conversar isso com você que é educador, com você que é pai, com você que quer conversar sobre isso, tá bom? Então me falem suas ideias, falem o que vocês pensaram e vamos ter um bate-papo aqui nos comentários, tá? Espero que vocês tenham gostado. Eu vou continuar fazendo vídeos sobre outros temas dentro desse e nós vamos conversando então, tá bom? Então um beijo, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo.